Olá, crianças, tudo bem? Nós vamos dar prosseguimento ao nosso tema cultura e acrescentar alguns conceitos, o pensamento de alguns autores a respeito do tema, e principalmente falando sobre indústria cultural, cultura de massa, para a gente poder entender melhor o tema da cultura. Esse é o canal Keep Calm, sou seu professor. Eu sou Eduardo Souza e está começando mais uma aula. Tem um autor brasileiro chamado Roberto da Mata. Eu vou ler aqui para vocês a definição dele. O antropólogo brasileiro Roberto da Mata define cultura como mapa, receituário, código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmos. Essa é uma definição muito boa, muito completa. Ela mostra que a cultura é a referência, né? O mapa, o receituário é uma referência para você viver, né? Para você se comportar no mundo dentro do qual você está inserido. Outro contexto que é acrescentado a essa definição é que cultura é o cimento que dá unidade a certo grupo de pessoas que divide os mesmos usos, costumes e valores. Então, essa definição de cimento dá o sentido de valor para a cultura. Qual a importância da cultura para um povo? A cultura é que dá a condição daquele povo resistir, por exemplo, a certas circunstâncias. A gente tem o exemplo que eu citei agora há pouco da religião africana, né? A religião africana e o povo negro se preservou e preservou sua identidade, seus valores, aquilo que eles acham importante, através da sua cultura. O negro foi forçado, assim como o índio brasileiro, a adaptar-se à cultura europeia, que se considerava melhor do que todo mundo, né? Muito arrogante, por sinal. E aí o índio teve que adequar menos do que o negro. O negro, por ser escravo, ainda teve que adequar mais ainda a essa religião católica, né? E aí os índios foram catequizados e os negros também foram obrigados a práticas católicas. Mas a cultura negra prevaleceu, era forte, dava identidade, dava um cimento àquele povo, né, que fortalecia o povo negro. E aí eles preservaram muitos dos valores culturais, daquilo que era importante para o povo negro, através das práticas culturais. Então, por exemplo, o negro aceitava a Santa Bárbara, mas ele pensava em Iansã, que Iansã parece um pouco com Santa Bárbara, né? Oxalá, né? Oxalá parece um pouco com Jesus. Iemanjá parece um pouco com Nossa Senhora. Oxum parece um pouco com Nossa Senhora Aparecida. Então, os orixás que eles eram obrigados a esquecer, que era da cultura negra, eles adoravam, entre aspas, os personagens da cultura católica cristã, mas mantinham aquele sentimento da sua própria cultura. E isso foi que fez com que os negros preservassem as suas tradições culturais, e a Umbanda, por exemplo, hoje existe por causa disso. O Candomblé hoje existe no Brasil por causa disso. E isso fortaleceu esse povo, né? Esse povo manteve a sua força através disso. Porque quando você tira a cultura de um povo, você tira essa referência. E quando você perde essa referência, você é muito facilmente dominado, né? Então a cultura, ela fortalece um povo. Ela fortalece para que ele não seja dominado, que ele não seja explorado por outros povos. Esse é um valor muito importante para a cultura. Por último, eu gostaria de trazer para vocês dois conceitos que a gente acrescenta no estudo das culturas, que é o conceito de cultura material e de cultura imaterial. Cultura material são todos os elementos
culturais de um povo que estão relacionados a objetos, a utensílios, a coisas palpáveis, né? A coisas que você pode pegar na mão, concretas. Então, por exemplo, ó, esse utensílio aqui é indígena, foi feito pela tribo indígena Pataxó. E eu comprei lá numa visita que eu fiz lá em Itapecerica, né? Aqui pertinho. Então, isso aqui é um utensílio indígena, né? Ó, é um chocalho, serve para os rituais deles. Isso é cultura material, objetos materiais que fazem parte da cultura. A gente usa isso aqui no dia a dia? Não, porque não faz parte da nossa cultura, mas eles usam isso no dia a dia. O celular faz parte da nossa cultura material hoje em dia, né? Da cultura de um modo geral do planeta. Até os índios já estão usando, né, o celular. Então faz parte da nossa cultura material. Tá vendo que são elementos materiais, tecnologias, né? Agora, o que é cultura imaterial? São os elementos que não podem ser colocados na mão, como esse aqui. Então, por exemplo, a língua tupi-guarani é uma parte da cultura indígena, só que é imaterial. Por que é imaterial? Porque não é concreto. É transmitido às vezes só através da fala, às vezes através da escrita, que também já é algo artificial nosso, né? É abstrato, são símbolos que a gente cria para representar a realidade, então são abstratos. E aí, esses elementos já fazem parte da nossa cultura imaterial, ou seja, ela não é concreta no sentido de que você possa pegar na mão, mas ela é abstrata. Então, por exemplo, a arquitetura, como construir uns prédios diferentes, cidades que têm prédios muito altos, ou cidades que têm uns prédios nos formatos muito diferentes, né? Isso é material, cultura material. Obras de arte, né? São cultura material. Mas a dança, que também é arte, já é imaterial. As festas já é imaterial. A linguagem, o sotaque é imaterial. Tá vendo que tem essa relação do abstrato e do concreto? Então, tudo que é abstrato faz parte da cultura imaterial e tudo que é concreto faz parte da cultura material. Indústria cultural é um termo criado pelos filósofos e sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheimer. O termo expressa que a cultura popular é como se fosse uma grande indústria que produz bens culturais padronizados, tipo filmes, programas de rádio, séries, revistas, festas, comerciais de TV, enfim, diversos produtos que transmitem uma ideia que é usada para manipular uma sociedade que é chamada sociedade de massa, que segundo eles é passiva e recebe todas essas informações e as reproduz, no sentido de que há uma ideologia por trás dessa cultura e dessa indústria cultural que manipula essas pessoas com essa cultura que é transformada em produto. Cultura de massa é o produto produzido pela indústria cultural, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, ou seja, o povão, né? A população de um modo geral, com um objetivo essencialmente comercial, ou seja, de gerar produtos para o consumo. Então, a indústria cultural produz uma cultura de massa, que é uma cultura para o povão, para que as pessoas possam consumir os produtos que essa indústria diz que são bons produtos, né? Que são coisas boas para a sociedade, inclusive ideias, né? Aliás, principalmente ideias, porque essas ideias, esse conjunto de ideias e de ideologias é que vão fazer a população aceitar determinadas situações. O objetivo da sociologia ao falar de cultura de massa e indústria cultural é desnaturalizar esses conceitos, porque a gente aceita isso tudo goela abaixo
sem questionar. Então, o Walter Benjamin ele vai afirmar que as artes e a cultura perderam sua autenticidade e seu caráter irrepetível, único, ou a sua beleza duradoura, e passaram de expressivas, onde as pessoas se expressavam, para reprodutivas e repetitivas, onde as pessoas reproduzem e repetem sem questionar esses conceitos artísticos. De criação do belo, tornaram-se em eventos de consumo e, por conseguinte, o experimento da novidade, tornando-se a consagração da moda. Por isso que hoje a gente tem muitos shows, muitas músicas que é só para dizer sobre relacionamento e sobre bebida. Agradeço a todos vocês pela atenção. Peço que vocês curtam nossos vídeos, vejam outros vídeos lá no nosso canal e divulguem o máximo que puderem para que a gente possa expandir o nosso campo de atuação da sociologia. A todos um abraço e até a próxima!